Muito boa noite, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022, que nós possamos nessa noite aprender um pouco mais, darmos sequência ao nosso estudo, dentro da proposta que nós estamos desenvolvendo, de estudarmos os 15 princípios fundamentais que hoje nós listamos aqui no nosso quadro. Estamos estudando, começamos aí nas semanas anteriores, e esse estudo está disponível nos vídeos anteriores, que podem ser acessados lá no nosso site, e estamos estudando o plano espiritual. E a nossa proposta de hoje é iniciarmos, como é metodologia de estudo nossa, iniciarmos a relação entre esse princípio fundamental, foco de estudo, com os demais princípios fundamentais. Então, falta para a gente rever, para a gente ver, estudar mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e ação dos espíritos na natureza. E hoje nós estamos estudando o plano espiritual. Vamos hoje iniciar fazendo esse relacionamento, esse envolvimento de cada um dos princípios. Em tela hoje o plano espiritual com todos os outros 14. Tá? Mas antes vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo, rogando a Jesus que nos abençoe, Senhor. Estamos aqui reunidos e é em Teu nome que nós o fazemos, na certeza de que o Senhor está conosco, nos amparando, nos intuindo, suprindo as nossas fragilidades, as nossas limitações e clareando o nosso entendimento para que possamos melhor compreendê-lo no seu pensamento, no seu entendimento. E também, Senhor, amenizando as energias do nosso coração, para que possamos também melhor acolhê-lo em nosso íntimo. Permaneça conosco, Senhor. Abençoa-nos a todos. Abençoa os nossos amigos espirituais que nos amparam, que são os responsáveis por esse encontro nosso. Abençoa os nossos amigos de estudo que hoje ainda não puderam chegar aqui. Abençoe os nossos lares. Que a Tua paz seja a tônica do nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco, que assim seja. Então, é assim. Hoje é plano espiritual e nós vamos começar ligando esse plano espiritual ao princípio fundamental, Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos é Deus, que é Deus? Não é nem quem, nem o que é Deus. E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós vamos na Trindade Universal, e nós vamos ter lá no vértice superior do triângulo, Deus, puxando espírito, matéria, fecha. O universo se resume nisso. Deus, como criador de tudo, criou o espírito, criou a matéria. E dentro desse processo e dessa organização divina em nossas vidas, quando Ele nos cria como espíritos imortais, ou seja, nós precisamos de um lugar para existir, para morar. Ele então também cria o plano espiritual, que é a nossa morada, que é a nossa casa, que é o nosso habitat natural. Por quê? Porque é espírito que nós somos e não que nós temos. Então nós somos do plano espiritual, que é uma morada criada por Deus para as suas criaturas pensantes, chamadas espíritos. Tem as criaturas não pensantes, chamadas matéria, derivadas da matéria. Deus, espírito, matéria. Então, nessa linha de raciocínio, nós vamos nos inserindo nesse contexto como espírito que nós somos.
e vamos entendendo que nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, e que recebemos como provimento para satisfazer as nossas necessidades evolutivas, necessidade de desenvolvimento, nós recebemos como provimento um lugar para a gente se instalar, espiritualmente falando, no padrão vibracional em que nós nos encontramos. Dentro desse plano espiritual, obviamente, nós vamos encontrar hierarquias que são definidas por padrões vibratórios, hierarquia que é definida por ocupação de espíritos cada vez mais elevados, medianos, inferiores. Então, da mesma forma que nós temos espíritos diferentes, nós temos também planos de vibração e de moradia desses espíritos diferentes, segundo a capacidade de cada um, segundo o merecimento de cada um, segundo a necessidade de cada um também. Então, plano espiritual e Deus, a relação fundamental entre eles é a da criação. Desse sentimento de gratidão que nós precisamos de começar a desenvolver em nós, pelo zelo divino para conosco. Ele nos cria, nos nutre de todos, nos provê de todos os recursos para que a gente possa cada vez mais, utilizando esses recursos, e se aproximando cada vez mais deles. E nessa proporção em que nós vamos nos aproximando, nós vamos tendo oportunidades de estagiar no plano espiritual e, morando no plano espiritual, de estagiarmos aqui na Terra. Ou em qualquer outro mundo, porque a gente às vezes acha, entende, acredita, pela nossa ignorância, pela nossa falta de informação, a gente às vezes acredita, muita gente encarnada nesse mundo, que recentemente, dia 15 de novembro desse ano de 2022, fechou-se um número de 8 bilhões de almas, segundo as estatísticas, encarnadas no planeta. E dessas 8 bilhões de almas encarnadas no planeta, um número muito significativo, mas muito significativo, entende que só há vida na Terra, que só há espíritos na Terra, que só há almas estagiando na Terra. Aí os espíritos vêm, informam para nós, lá na codificação do Pentateuco Espírita, do Livro dos Espíritos, com os seus derivados, os Espíritos vêm e trazem para nós um princípio fundamental: pluralidade dos mundos habitados. Isso aqui é novo no campo das filosofias, das religiões, é trazido como um dos 5 princípios fundamentais que compõem o corpo doutrinário. Quais são os outros? Mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, reencarnação, existência de Deus. Esses 5 princípios foram trazidos, são encontrados e são listados e são desenvolvidos especificamente dentro das obras básicas. E como já sabemos, aqui de Belo Horizonte, um grupo de estudiosos garimpou dentro do corpo doutrinário os outros 10 princípios fundamentais. Que se um deles ruir, qualquer um deles, se retirarmos, por exemplo, perispírito, se retirarmos perispírito desse contexto aqui, esse contexto fica todo comprometido, porque perispírito é o instrumento de comunicação entre o espírito e o ambiente no qual ele está inserido. Entre o espírito e a matéria, em qualquer fase de vibração que essa matéria esteja. Então, se tirarmos o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de agir, de pensar e de escolher, se tirarmos a responsabilidade, a doutrina
dos espíritos fica comprometido. Por isso são princípios fundamentais, porque constituem fundamentos. Princípios que constituem fundamentos. Quando a gente vê, eu gosto muito de citar a Constituição brasileira, por exemplo. Primeiro, foram desenvolvidos e elaborados alguns princípios que ela deveria seguir. Princípio de legalidade, princípio de moralidade, princípio de transparência. E aí toda a Constituição segue esses princípios. Toda a doutrina espírita segue esses princípios aqui. Então, se a gente quer saber sobre doutrina espírita, nós precisamos de estudar os princípios, porque é pelos princípios que nós vamos ligando, fazendo pontes, que é o que nós estamos buscando fazer aqui. Então, Deus é aquela inteligência suprema que criou tudo isso. Mas há uma relação de tudo isso com Deus, obviamente. E há uma relação de tudo isso entre si. Cada princípio desse sustenta o outro. Porque não há como a gente falar de mediunidade sem falar de perispírito, por exemplo. Não há como falar de mediunidade sem falar de perispírito. Por quê? Porque o perispírito é um instrumento da mediunidade. A mediunidade acontece através dos dois perispíritos, do médium e do espírito comunicante, nós já vimos isso. Nós vamos estudar isso aqui mais à frente, é o nosso próximo ponto. Nós vamos estudar isso com mais propriedade. Mas então, está tudo ligado. Não há como falar de mediunidade e perispírito sem falar de plano espiritual, sem falar de vida passada, sem falar de vida futura, sem falar de imortalidade da alma. Para que isso tudo, meu Deus? A gente fica perguntando. Para que isso tudo? Para que a gente construa para nós um patamar de fé mais consolidado do que a gente tem tido até agora. Porque a nossa fé oscila muito, porque ela não tem essa consolidação de valores. A nossa fé tem horas está em alta, tem horas está em média, tem horas está em baixa, tem horas a nossa fé desaparece, a nossa esperança se acaba e nós perdemos razão de viver, temporariamente. E chegamos ao autoextermínio. Então, para que saber tudo isso? Para que a gente busque apoio, base de sustentação. Para que a gente busque um entendimento da vida. Para quê? Por quê? O que nós estamos fazendo aqui? O que eu devo fazer aqui para eu melhorar um pouco mais? Eu estou feliz do jeito que eu estou? Não. Tem ninguém feliz aqui. Jesus já nos disse que a felicidade não é desse mundo. Então, para que eu tenho que saber isso tudo, meu Deus? Para isso. Faz parte do processo de construção do reino dos céus ou do reino de Deus em nós. O que é isso? Construção do reino de Deus em nós. Construção dessa melhor qualidade de vida. E não há como a gente falar nesse processo de construção sem falar do plano espiritual, relacionando ele com a evolução nossa. Então nós precisamos saber tudo isso aqui, porque a nossa evolução depende da compreensão, da internalização disso, da admissibilidade disso em nosso entendimento e da predisposição que cada um de nós tem ou não para poder botar isso em prática no dia a dia. Senão fica só no campo do intelecto. E que é preciso da gente ir acordando, internalizando isso, disso ir fazendo diferença em nossas vidas, da gente começar a canalizar a energia nossa para isso, para entender isso. Qual que é a influência dos espíritos na nossa vida? Onde é que estão esses espíritos? Estão no plano espiritual. E o plano espiritual, onde é que está? Já falamos isso nos nossos vídeos anteriores. Ele não está lá, não. Está aqui. Aqui, juntamente conosco, podem estar os nossos companheiros de caminhada, os nossos afetos, os nossos desafetos, cada um pela sua razão de estar aqui nessa casa conosco agora. Aqui estão amigos espirituais que dão sustentação a essa reunião. O plano espiritual e o plano físico interagem continuamente. E a gente acha que nós estamos cá e o plano espiritual está lá. Nós estamos aqui sendo observados por uma nuvem de testemunhas, segundo o apóstolo Paulo nos fala. Há uma nuvem de testemunhas a nos observar.
Nós nunca estamos sós, nós nunca estamos sem ser observados. Nós nunca estamos sozinhos. Sempre estamos sendo observados. Se não tem ninguém a nos observar, se ninguém interessa pelo que nós estamos fazendo naquele momento, nós temos um que se interessa, que é o nosso Espírito protetor, que nós chamamos de anjo da guarda. Está ligado em nós permanentemente. Então, é interessante que a gente tenha essa visão, esse contexto mais geral, para que a gente vá buscando uma ressignificação para a nossa vida. Vamos repetir isso? O Evangelho, as páginas do Evangelho, as lições do Evangelho, as admoestações do Cristo, os alertas do Cristo, as mensagens, o comportamento do Cristo, o exemplo do Cristo, é um complexo que tem um objetivo específico: levar cada um de nós a se ressignificar. Ressignificar os valores, ressignificar a conduta, ressignificar a vida, ressignificar o comportamento, ressignificar a importância, ressignificar. Cada palavra, cada ideia trazida pelo Cristo no Evangelho tem uma missão: entrar dentro do nosso entendimento, passar pelo crivo da nossa própria razão e do nosso próprio sentimento, para que a gente ressignifique a nossa prática diária. Por isso nós precisamos estar sempre abertos às mudanças. A gente às vezes fala assim: eu não sei isso, não quero aprender, eu sou assim, não quero mudar. Aí nós estamos falando para nós assim: olha, eu estou produzindo e consumindo, e não estou satisfeito com o que eu estou produzindo e nem com o que eu estou consumindo. Mas eu estou querendo continuar produzindo e consumindo mais do mesmo. E isso não está me trazendo felicidade. Então nós precisamos de ter aberto dentro de nós esse espaço para que nós consigamos estabelecer alguns pontos de mutação que nos levem a produzir diferente do que fizemos até agora. Jesus não sai lá da luz das culminâncias, da comunhão com Deus, da assessoria direta ao Pai, como os Cristos são. Ele não sai de lá e vem aqui no mundo dos mais inferiores, que é a Terra, que é a segunda categoria de mundo nessa evolução. Ele não vem aqui por pouca coisa. Ele vem porque ele dirige um processo de redenção de nós mesmos. E está nos municiando continuamente de recursos para que a gente vá se melhorando cada vez mais. Foi assim com os 10 mandamentos, o Cristo. Foi assim com os profetas. Questão 276 do livro O Consolador de Emmanuel, ele fala para nós: os profetas eram inspirados diretamente pelo Cristo. Então, aí a gente fala assim: mas que significado tem a minha vida se eu miro uma coisa dessa e vejo um ser tão iluminado, tão amoroso, se preocupando comigo? E por que eu não estou dando bola para isso? Eu preciso de começar a ressignificar determinados valores, entendendo que eu sou o Espírito. Eu não tenho um Espírito, eu sou vivo no plano espiritual, como já dissemos no início, que é um plano afim a cada um de nós, que somos Espírito, nós somos de lá. Abriu-se um parênteses, nós encarnamos aqui. Vamos desenvolver e vivenciar experiências aqui na matéria para que a gente aprenda e evolua e cresça. Estamos desenvolvendo isso aqui paulatinamente. Vai chegar uma hora que o parênteses vai fechar e nós vamos desencarnar. Para onde é que nós vamos voltar? Para o plano espiritual. A vida continua. Por quê? Porque plano espiritual é um lugar para guardar os imortais, para morar os imortais. Quem são os imortais? Os espíritos. Eu sou imortal. Eu vou sair daqui. Para onde é que eu vou? Plano espiritual.
Eu sou imortal, estou no plano espiritual. Eu preciso de aprender com a matéria, porque lá a matéria está num outro padrão de vibração. Tem matéria também, só que no outro padrão. Mas eu preciso de aprender aqui no grosseiro, no sólido. Então vai para o corpo. Eu preciso de aprender aqui com os diferentes, no dia a dia, com base no esquecimento do passado. Eu preciso de exercitar para que eu vá me disciplinando na conduta do bem. Para, após disciplinar-me na conduta do bem, eu começar a fazer o bem pelo bem. O que é espontaneidade? É isso que a gente faz naturalmente. O nosso coração bate com espontaneidade. Nosso intestino funciona espontaneamente. Nosso pulmão funciona espontaneamente. Nós caminhamos para esse nível de espontaneidade no amor. Por isso nós estamos vivendo na carne, na matéria, para conviver com a diversidade, a adversidade para nos desafiar, porque senão a gente não caminha, com um único objetivo: alcançar a espontaneidade de amar. Para que a gente ame como o nosso coração bate. Para que a gente ame como o nosso pulmão funciona, como os nossos aparelhos circulatório, respiratório, excretor, tudo funciona espontaneamente. Porque obedece a leis divinas pré-estabelecidas e boas e úteis e justas. Como expressão do maior amor do universo, que é Deus, que aplica suas leis para que nós tenhamos vida. Mas existir é diferente de viver. Então nós precisamos de ter vida física, biológica, sim, mas nós precisamos de ter vida espiritual também. É por isso que Jesus sai lá das culminâncias. Voltamos a repetir, gente, isso é muito importante. Ele sai da comunhão com Deus e chega no planeta desse tamanho para dizer para nós assim: eu vim para que tenhais vida. Aqui na matéria. Mas aqui na matéria, que está tudo simultâneo e tudo ligado, eu vim para que tenhais vida. Mas vida em abundância. Não é essa pseudo-vida que vocês estão achando que isso é vida, não. Isso são só ensaios de vida. A vida em abundância, ela é espontânea. Ela é exercida com espontaneidade no amor. É isso que Jesus quer falar para nós. E enquanto isso, nos é disponibilizado um ambiente propício a cada um de nós. A cada um de nós. Tem uma faixa vibratória nesse plano espiritual para que a gente continue se desenvolvendo. Tem mais ou menos meia hora que nós estamos conversando aqui. Nessa última meia hora, alguns milhares de espíritos desencarnaram e retornaram ao plano espiritual. E cada um desses milhares tem um espaço específico para ficar lá. É o acolhimento divino para nossas vidas. Ninguém fica sem teto, sem moradia, sem acolhimento, sem oportunidades, sem caminhos, sem rumos, a não ser que queira muito. Porque quando a gente quer muito ficar sem teto, sem caminho, a gente caminha nessa direção e não escuta nada, corta todo e qualquer vínculo com todo e qualquer processo de ajuda. E nós estamos nesse sistema aqui, hoje, agora, na Terra, que tem todo um processo de oferecimento e de disponibilidade de ajuda para nós, e nós estamos preferindo ouvir as vozes do mundo, ao invés de ouvir as vozes do mundo espiritual. Negando-nos a nós mesmos. Nós ficamos censurando Pedro, censurando Judas, censurando Tomé. Nós duvidamos do Cristo todos os dias. A nossa fé, a nossa esperança é muito miúda. Então, para que saber isso aqui tudo? É para que a gente potencialize essa fé
que é mãe da esperança e que promove a caridade. E essa fé é que vai dar sustentação, dar embasamento para a nossa esperança. E a nossa esperança é que nos move para onde é que eu quero ir, onde que eu quero chegar. Onde que eu espero, tenho certeza. Mas não é esperar. Quando a gente fala de esperança, a gente acha que é ficar de braços cruzados esperando. Não. Ajuda-te que o céu te ajudará. É a esperança do verbo esperançar, não é do verbo esperar. A esperança é a espera ativa e não a espera passiva. Aí nós vamos entendendo e começamos a nos inserir verdadeiramente nesse contexto e vamos começando a assumir o protagonismo da nossa vida. Porque é muito comum que a gente seja só coadjuvante. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu preciso de entender que eu sou o sujeito da minha própria história. E que ao sair daqui e retornar ao plano espiritual, como isso vai acontecer, eu vou assimilar a minha vibração de agora com a vibração do plano espiritual. Eu preciso de começar a construir esse processo de volta aqui e agora. À luz de um entendimento novo. Porque se eu não entender isso bem, não há espaço dentro de mim para admitir isso. Aquilo que a gente não entende, a gente tem muita dificuldade em admitir, em praticar, em assimilar, em mudar em função daquilo. Se a gente admite que uma coisa é boa para nós, nós nos predispomos normalmente a caminhar nessa direção. Então, plano espiritual foi até então um ilustre desconhecido para nós. E que nos levou, como já vimos nos vídeos anteriores, a exercitar o nosso imaginário, a entrar no campo do imaginário, a desenvolver locais, céus, infernos, purgatórios, etc, etc. Agora, hoje, nós temos descrições muito precisas do plano espiritual, que com um pouco de exercício de inteligência, nós conseguimos visualizar o plano espiritual na sua funcionalidade, semelhante à funcionalidade aqui da Terra. Aliás, é o inverso. A funcionalidade da Terra é que é semelhante à funcionalidade do plano espiritual. Aqui é cópia de lá. Não é lá que é segmento daqui, não. Aqui é que é uma continuidade do que tudo que se desenvolve, se estampa no plano espiritual. Em todos os níveis hierárquicos, nós temos reflexos disso aqui na Terra. As grandes invenções vêm de lá. As grandes alavancas para o progresso nosso vêm de lá. Porque chegam aqui porque já existiam lá. Isso não surge do nada. Isso via mediunidade, isso via almas missionárias. Quando surge um cientista aqui que inventa alguma coisa que beneficia, que propicia, que fornece recursos para a evolução nossa, isso não é por acaso. Não é por acaso. O plano espiritual está repleto desse conhecimento. Ele reencarna aqui, juntamente com esse espírito que reencarna. Outros espíritos ficam no plano espiritual, pelos canais da mediunidade, orientando esse que reencarnou, para trazer para nós todo o progresso. Nós hoje estamos com o telefone na mão, estamos com televisão, estamos com computador, estamos com carro, estamos com avião, cada vez mais sofisticados. Isso não é por acaso, isso não é fruto da inteligência daqui só. Claro que a inteligência daqui também, mas isso é vindo de lá. Hoje o plano espiritual nos é muito bem descrito por alguns amigos espirituais. André Luiz tem 16 livros explicando para nós a funcionalidade, a sistemática do plano espiritual. Tudo isso repleto, recheado de corpo doutrinário, de espiritismo, e recheado de evangelho. Porque o que é o espiritismo, senão um facho de luz sobre o evangelho? Uma claridade sobre o evangelho. Então, e a gente ainda não acordou para essa necessidade.
de querermos compreender melhor isso aqui, principalmente para se compreender melhor. Estamos muito preocupados com a imagem nossa diante do espelho. E na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os pneuzinhos vão acontecendo, as rugas vão surgindo, os cabelos vão caindo, vão branqueando. É natural. Isso é da vida, isso é da matéria. Mas quantas vezes nós paramos para nos admirar, nos perscrutar? Tem hora que a gente para na frente do espelho e fica perscrutando as ruguinhas. Opa, surgiu mais uma, surgiu mais uma. Opa, mais um pneuzinho. Ou eu estou meio barrigudo, ou eu estou meio... Oi, meu cabelo... Ó, tá umas entradas surgindo aqui. Ó, ih, já chegou cá no fundo. Ih, branqueou tudo. Né, Mauri? Branqueou tudo. Quantas vezes nós chegamos diante do espelho da alma e apreciamos e perscrutamos alguma manifestação desagradável em nós, de nós, para nós? Quantas vezes? A gente não para isso, não tem tempo. É o que os Espíritos nos dizem na questão 919 do Livro dos Espíritos, com o conheça-te a ti mesmo. E aí nós não temos tempo para fazer isso, e não temos coragem também para fazer isso. Mas é que nós ainda não sabemos que se nós não fizermos isso aqui, identificarmos isso aqui, quando nós adentrarmos ao plano espiritual, nós vamos perder essa capa chamada corpo físico. E aí sim, nós vamos ser identificados da forma como nós somos, do jeito que nós somos. E aí não tem para onde correr. E aí vai bater por que eu não vi isso antes? Por que eu não corrigi isso antes? Porque a vida futura é no plano espiritual, a vida futura no plano espiritual também vai ser um reflexo do que nós estamos fazendo aqui agora. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não corrigi isso antes? Por que eu não identifiquei isso em mim antes para eu ter que sofrer por causa disso aqui agora? Para eu ter que ficar nesse remorso. Agora eu tenho que voltar na outra encarnação para consertar isso? Tenho. Por quê? Porque eu arrumei isso, foi lá, eu tenho que ir lá entregar isso lá de novo. As energias do plano espiritual com as energias do plano físico não batem. Tem coisas que são de lá e tem coisas que são daqui. E nós precisamos de voltar aqui para resolver. E aí, o que eu estou fazendo com o meu tempo aqui? É para a gente ir avaliando o que eu estou fazendo com o meu tempo aqui. Quais são as preferências que eu estou dando na ocupação do meu tempo aqui? Porque tempo tem 24 horas. 24 horas por dia. 24 vezes 60? 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. 2, 14. 1.440 minutos. 24 horas. 1.440 minutos por dia. Desses 1.440, qual que é o terceiro mandamento? Dos 10? Qual que é o terceiro mandamento? Lembrai-vos de reservar o dia de sábado ao Senhor. Precisa ser um dia? Precisa ser um dia? Vou ficar com 1.400 minutos, tirar 40 minutinhos, reservar ao Senhor. Se ele for realmente bem aproveitado, está ganho o meu dia de sábado. Ah, mas eu não consigo fazer isso 40 minutos seguidos, eu não dou conta. Então, 40 dividido por 30... 1 vezes 3, 4, 10. 1,5 minuto por dia. Então, vamos fazer uma prece de 1,5 minuto? Vamos tirar 1,5 minuto a cada manhã. Esse vai ser o meu sábado reservado ao Senhor. E a gente às vezes levanta e nem a prece faz.
Tem que levantar, ajoelhar, beirar na cama e postar o joelho lá e fazer poses. Não. É vínculo, é conexão, é antena. Nós somos antenas vivas. É conexão. Então a gente não tem 40 minutos por dia. Tá? Então, não, isso aqui é por dia, né? Até já me perdi nesse raciocínio aqui já. Nessa conta. Por semana. Mas deu para entender, né? Não importa. O que importa é a efetividade e a afetividade. A sentimentalidade. A sinceridade. O vínculo. Quem tem pai e mãe aí e passa uma semana sem conversar com pai e mãe, se tem uma relação de afeto com pai e mãe, sente. Sente. Estou sentindo uma coisa ruim, eu acho que vou ligar para a mamãe. Vou ligar para papai. E liga, conversa um pouquinho, daí a pouco. Então são essas coisas. Lá no primário, eu lembro que tinha uma professora muito boa de português, e quando os meninos falavam que não tinha tido tempo de fazer o dever de casa, no primário não, no primeiro grau, antigo primeiro grau, hoje é fundamental, né? Ela falava assim, não, tempo vocês têm. Aí ela usava uma frase, ter tempo é uma questão de preferência. Tempo vocês tiveram. Vocês não quiseram usar para isso. Isso está dentro do conheça-te a ti mesmo. Eu preciso de olhar para mim e perguntar assim, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Como eu estou me deixando seduzir por coisas e valores e informações que não me agregam nenhum valor, por pura curiosidade, por puro vazio da alma, que precisa ser preenchido com alguma coisa que eu ainda não sei, mas eu preciso de preencher isso. E aí eu vou para o telefone, vou para o WhatsApp, vou para o computador, vou para as redes sociais, vou para a televisão, vou para a novela, vou para. Então, são avaliações que a gente precisa fazer. O que tem a ver isso com o plano espiritual? Uai, eu sou espírita, eu estou aqui. O plano espiritual está vibrando junto comigo. Quem é que eu estou atraindo com a minha conduta do plano espiritual para me influenciar? Para me influenciar? Então é para a gente parar e rever. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, vamos parar só um pouquinho. Rapidinho nós estamos de volta. Tá? Até já.